Antes de começar o vídeo, só um recadinho. É tetra! Olá, pessoas! Bem-vindos ao Gambiarras e Silvertape. E tem um tempinho que a gente não mexe no Windows Server. Então, a ideia de hoje é voltar a fazer um vídeo sobre o sistema de servidores da Microsoft, sendo que dessa vez vamos criar um servidor básico de arquivos. Mas, antes de começar, a gente pede aquela moral de sempre. Se curtiu o vídeo, se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário e vamos embora! Vale a observação de que, ao integrarmos o nosso servidor de arquivos ao ADDS, vamos utilizar as contas de usuário e grupos também presentes lá no domínio do Windows para darmos as permissões nas pastas compartilhadas do nosso servidor de arquivos. E uma última coisa é que poderíamos montar o nosso servidor de arquivos, o nosso compartilhamento de dados, dentro de uma estrutura de RAID. Para quem está perdido aí nesse assunto, RAID basicamente é um recurso que a gente consegue implementar nos nossos discos para fornecer ou maior velocidade de leitura e gravação, maior segurança de dados, redundância, caso um disco falhe, a gente tem a cópia de todo o conteúdo num outro, enfim, tem essas combinações. Qualquer dúvida, tem um vídeo aí mostrando como fazer, como configurar diversos níveis de RAID no Windows Server 2025, tá bom? Mas vamos focar mesmo no básico, que vai ser criar as nossas pastas compartilhadas e dar as permissões aos devidos usuários, assim demonstrando o funcionamento de um servidor de dados, servidor de arquivos no Windows Server. Sendo assim, deixa terminar o update do Windows Server e assim que concluir, vamos iniciar o nosso procedimento. Agora que o update do Windows Server foi concluído, podemos começar o nosso procedimento. Mas antes, eu vou apresentar o nosso cenário. Então, basicamente, temos aqui duas máquinas virtuais que serão utilizadas para demonstrar o funcionamento do servidor de arquivos. Claro, essas duas máquinas estão na mesma rede local, muito embora você consiga também acessar o servidor de arquivos se você tiver uma VPN, ou seja, computadores em redes distintas. Mas não é o nosso caso, não é o nosso foco. Aqui a gente vai fazer as configurações e utilizar o servidor de arquivos dentro de uma mesma rede, dentro de uma mesma rede local. Bom, basicamente temos aqui o nosso Windows Server, que vai ter o servidor de arquivos e também o ADDS. ADDS que fizemos em vídeos anteriores, então eu vou deixar aí nos cards o procedimento de como vocês podem configurar para ter um servidor de domínio no Windows Server. Aqui eu também tenho o DHCP, que também tem vídeo aí mostrando como vocês podem configurar o DHCP, mas ele não é essencial aqui para o nosso funcionamento, tá bom? Bom, e além dele, temos o nosso Windows 11, que vai ser a nossa máquina cliente que vai acessar o servidor com as contas de usuário que vamos criar lá no AD, beleza? Sendo assim, vamos voltar ao servidor. E só para concluir a apresentação do nosso cenário, deixa eu acessar aqui o Server Manager, só para mostrar a vocês, primeiramente, as configurações de IP, tá? Temos aqui um IP 192.168.1.1, com máscara 255.255.255.0, no caso, então, é um barra 24. Vocês podem ver aqui, ó, tá? Esse servidor, como eu disse, ele também é um DHCP, então, notem que temos aqui, ó, DHCP, tá aqui, e aqui nas concessões ativas, cadê? Que tem justamente o nosso único computador, que é o que participa da nossa rede, além do servidor, naturalmente, que é justamente o nosso cliente, que eu ainda não coloquei o nome, eu vou colocar o nome nele daqui a pouco, tá bom? Mas vejam que o IP que foi distribuído é o final 10 e é justamente o que teremos aqui também. Só utilizar aqui o comando ncpa.cpl para mostrar todas as placas de rede. E temos aqui no nosso cliente o IP que foi recebido pelo DHCP do servidor, tá bom? Tudo certo, tudo tranquilo. Vamos voltar ao server. Só fechar aqui. Mas chega de papo e vamos ao que realmente interessa. Bom, primeiramente, para termos um servidor de arquivos no Windows Server, não vamos precisar fazer nenhuma instalação de alguma função ou recurso.
diferente do que eu tive que fazer anteriormente para preparar o cenário instalando o ADDS e o DHCP, e também o DNS, já que o DNS vem junto com o AD, tá bom? No caso, as funções de servidor de armazenamento e serviço de arquivos, elas já vêm instaladas junto com o próprio Windows, tá bom? Então, só para mostrar para vocês, deixo aqui em gerenciar, adicionar funções e recursos, deixa eu avançar, avanço aqui o nosso servidor local. Veja que temos aqui ó, o ADDS, o DHCP e o DNS instalados. Eu instalei de fato, mas essas duas outras funções que mostro aqui instalados, ó, o próprio serviço de armazenamento, como eu disse, e servidor de arquivos, já vem por padrão, tá bom? Então a gente não precisa instalar nada a mais. Ah, uma outra coisa interessante é que temos aqui outras funções aí que podem ser implementadas em servidores de arquivos, mas eu não vou utilizar nada disso por enquanto, tá? Talvez em vídeos futuros a gente mostre aí, por exemplo, uma deduplicação de dados, um namespace DFS, uma replicação DFS, entre outros. Mas isso aí fica para vídeos futuros. Sendo assim, deixa eu só cancelar aqui, que a outra máquina está parada. Vamos fechar aqui e vamos começar as configurações. Primeiramente, vou iniciar as nossas configurações criando os usuários que vão acessar o nosso servidor de arquivos. Então, vou utilizar aqui a ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory. Claro que você também pode usar também a central administrativa, tá? Utiliza aí o que você achar melhor. Vou acessar aqui, vou expandir o meu domínio se chama AWS, bem original, e aqui dentro eu vou criar, primeiramente, uma OU, uma unidade organizacional. E aí você vai montar de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas diretivas, tá? Normalmente, muitas empresas utilizam as OUs para representar aí os setores e dentro das OUs ela coloca os usuários de cada um desses setores, tá bom? Então aqui, vou criar aqui primeiramente uma informática, vou deixar sem acento mesmo. Dentro vou criar 2 usuários. Vou criar aqui primeiro o João, não vou botar sobrenome, nada, só para ficar bem simples. Botar joão.info para deixar bem claro que ele é um funcionário aqui, esse usuário João é um funcionário do setor de informática, beleza? Vou colocar aqui uma senha, vou dizer que a senha nunca expira para facilitar aqui a nossa configuração, certo? Concluído. E vou criar também o Pedro, pedro.info. Mesma história aqui com a senha. Senha nunca expira. Beleza. Bom, quando a gente for dar as permissões de acesso, vocês vão ver que a gente pode utilizar tanto os usuários quanto os grupos. Os grupos são legais porque a gente pode, por exemplo, eu tenho 30 usuários que vão acessar uma pasta compartilhada. Vão ter os mesmos acessos, as mesmas permissões. Então, ao invés de você dar permissão para cada um dos 30 usuários, você pode fazer o quê? Criar um grupo. Então, vou vir aqui, ó, grupo. Vou designar aqui, ó, GG Info, só para deixar claro que é um grupo global. Depois a gente até pode esmiuçar, explicar melhor esses diferentes escopos, tá? Mas por enquanto vou deixar aqui, ó, grupo global e um grupo de segurança, tá? Vamos lá, ok? E vou também adicionar esses 2 usuários dentro desse grupo. Então, João e Pedro. Ok, certo? Vou agora criar uma outra U, a U chefia, por exemplo. Cadê aqui? Certo? E vou criar também um usuário. Só que dessa vez eu não vou criar um grupo, tá? Só vou criar aqui o usuário Gambiarras. Pronto. Gambiarras.chefia é o nome do usuário, certo? E está pronto aqui pelo menos a questão dos nossos usuários que a gente vai utilizar para logar lá no cliente e acessar o servidor de arquivos.
Agora vamos, de fato, criar o nosso compartilhamento, ou seja, ativar o servidor de arquivos. Para isso, vamos no Windows Explorer, vamos aqui na unidade C. Claro que no ambiente real, no ambiente em produção, é interessante você não criar o servidor de arquivos na mesma unidade que está o seu Windows, por questões de desempenho e tudo mais. Então, vou vir aqui, vou criar uma pasta, por exemplo, dados, só para deixar tudo organizadinho. Claro que eu também poderia criar aqui diversas pastas e compartilhar, mas aqui eu vou deixar ó, dentro da pasta dados, aonde eu criarei duas outras pastas. Primeiro, a informática, não precisa ser com o mesmo nome da U, tá? É só por questões de organização mesmo. E vou criar a chefia. Pronto, tudo certo. Aqui na informática, primeiramente, eu vou vir aqui em propriedades, depois compartilhamento. Você pode utilizar aqui o compartilhar, que se torna assim mais fácil, tá? Ele tem um assistentezinho, mas eu vou utilizar aqui, ó, o compartilhamento avançado. Vou clicar aqui, ó, em compartilhar pasta. Você pode mudar o nome do compartilhamento, ele não necessariamente tem que ter o mesmo nome da pasta, tá? Vou deixar o padrão mesmo. E aqui em permissões, você tem por padrão todos os usuários com permissão de leitura, tá bom? Não é o nosso caso, eu não quero isso, eu vou remover o todos e vou adicionar somente o grupo Info, GG Info, que vai dar permissão de acesso apenas aos usuários que fazem parte desse grupo. Aqui nesse caso, o João e o Pedro, tá bom? Ok. Reparem que também tem aqui uma permissão do tipo negação, significa que se você ativar essa opção, mesmo que você tenha permissões, outras permissões, porque um usuário pode ter diversas permissões, tá bom? Se aparecer uma negação, a partir daquele momento o usuário não tem acesso. Então, vou fazer aqui o seguinte, eu não vou mexer aqui em negação, até porque por padrão, se eu não dei permissão aqui, a pessoa também, o usuário também, não vai ter um acesso àquela pasta compartilhada. Aqui é mesmo se você quiser realmente negar mesmo, tá? Ah, ele vem aqui para o padrão com leitura. Isso aqui é interessante porque é o seguinte, a gente vai usar duas abas para fazer as nossas permissões. Normalmente, muita gente gosta de colocar apenas leitura, tá? No compartilhamento e dentro da aba segurança a pessoa refina, dá mais acessos. Eu geralmente costumo aqui, ó, botar aqui em alteração, só não dou controle total, alteração e leitura, aqui já no compartilhamento. Vamos lá, ok, ok, e vamos aqui em segurança. Veja que temos aqui alguns usuários, tá? Aqui é mais para a parte do usuário local, tá bom? Vou aqui em editar, adicionar, GG Info, control os nomes e vou dar permissão até de modificar, tá? Aqui eu tenho opções um pouco mais, digamos assim, refinadas. Eu posso dar permissão só de leitura, de ler e escrever, de listar o conteúdo da pasta, de modificar, que na prática é alterar o conteúdo, adicionar e alterar o conteúdo. Enfim, temos aqui algumas configurações. Vou dar OK. Posso vir aqui em avançados, tá? Aqui é interessante que eu posso desabilitar a herança, porque por padrão toda pasta dentro daquela pasta compartilhada tem as mesmas permissões da pasta pai, tá bom? Você pode aqui desabilitar essa questão da herança e você também pode substituir todas as entradas de permissões de objetos filhos por entradas de permissões herdáveis desse objeto. Então, no caso aqui, você desabilita e aqui você habilita a herança, tá bom? Vamos aqui, ok, fechar, tranquilo. E no chefia, vamos fazer a mesma coisa, só que dando acesso apenas para o usuário do Gambiarras. Vamos lá, compartilhamento, permissões, vou também remover o todos, colocar aqui o Gambiarras, mesmo esquema, vamos lá, segurança, ok, quero dar permissão de modificar, claro que aqui também se aplica aquela configuração do negar que eu expliquei, tá? Ok, ok, tudo certo.
o nosso servidor de arquivos, as nossas duas pastas compartilhadas já estão prontas. Então agora vamos no nosso cliente, no nosso Windows 11. Aqui, primeiramente, deixa eu ingressar essa máquina no domínio, justamente para utilizar os usuários que nós criamos, tá bom? Então, vou colocar aqui rapidamente, vou botar aqui o nome micro01, beleza? O nome do domínio, ws.local. Agora eu vou utilizar aqui o próprio administrador, só para ingressar essa máquina ao ADDS, ok? Deixa eu só reiniciar, ok? Veja que agora podemos utilizar as contas do domínio, ó, entrar por uma conta aí do domínio AWS. Então, vou começar primeiramente com o joão.info. Primeira vez logando com essa conta na máquina, lembre que essa conta não é local, essa conta é uma conta do domínio, tá bom? Claro que isso aqui vai demorar um pouquinho para ter e terminar de montar o perfil. Beleza, tudo certo. Temos aqui o nosso usuário João logado na nossa máquina Micro 1, nosso cliente. E agora vamos acessar o nosso servidor de arquivos. Temos diversas formas de acessá-lo, tá? Eu vou mostrar aqui algumas formas para vocês. Primeiro eu vou utilizar aqui o executar e vou botar o nome do servidor. Pronto, a CR1 também podemos acessar pelo IP. Reparem que temos aqui as pastas compartilhadas que criamos, tanto da chefia quanto da informática, e tem outras duas aqui que são padrões aí do sistema, o Etlogon e o Sysvol. Bom, primeiro eu vou acessar aqui a informática e veja que com o João eu consigo criar pastas. Vou criar aqui uma pasta João, eu consigo criar arquivos, normal, tá? Vou botar um conteúdo qualquer, pronto. Então está aqui normal. Se eu voltar e tentar acessar a pasta chefia, eu não tenho acesso, porque justamente eu não dei permissão ou para o grupo que o João participa ou diretamente para o usuário João. Então aqui tudo certo, tudo tranquilo. Deixa eu fechar e agora eu vou logar com o Pedro para vocês verem que também teremos os mesmos acessos. E a pasta e o arquivo que eu criei com o João estarão disponíveis também para o Pedro. Então, vamos aqui fazer o logoff, isso aí. E agora vamos de pedro.info. Mesmo procedimento, vai demorar aqui até criar o perfil, então vamos aguardar. Uma observação, isso só acontece na primeira vez que você está utilizando aquela conta de usuário para logar em uma máquina. Depois não vai aparecer mais toda essa etapa, toda essa demora. Ok, temos agora o usuário Pedro, tá? Normal, tudo tranquilo. Como eu falei, também dá para acessar pelo IP. Então, vou colocar aqui 192.168.1.1. Tá lá, ó, as mesmas pastas. Então, temos aqui, ó, a informática com a pasta e o arquivo aí com o nome do João. Vou criar agora um aqui com o Pedro, só para adicionarmos mais conteúdo. Mesmo esquema, ok. Temos aqui conteúdos tanto criados com um usuário quanto com outro na mesma pasta que ambos têm acesso, tá? Na mesma pasta compartilhada que ambos têm acesso, no caso, essa pasta informática. Vamos voltar.
Veja que não tem acesso na chefia, normal. Outra forma de acessar o servidor, por exemplo, vocês poderiam criar um atalho. Estão vindo aqui, ó, novo, atalho, botar aqui o nome, ó, SR1, ou pelo IP, aqui o nome, servidor de dados. Pronto. E aqui, ó, também podemos acessar. Além, claro, de também termos a possibilidade de mapear uma unidade de rede. Então, deixa eu só mostrar aqui a vocês. Vamos aqui no Windows Explorer. Claro que também dava para acessar pelo atalho que fizemos, dá no mesmo. Temos que acessar aqui em este computador, logo depois nos três pontinhos, e temos a opção de mapeamento. Vamos lá? Vocês escolhem aqui uma letra para a unidade, vou colocar P, qualquer uma delas, não tem nenhum problema. E aqui você vai colocar o nome do servidor juntamente com a pasta que você quer acessar. Então, vou colocar aqui, ó, sr1/informática. Pronto, concluir. Pronto, já achou. Já até abriu, já está até executando. Então, com esse usuário, toda vez que eu logar, nessa máquina pelo menos, ele já vai automaticamente carregar aqui, ó, como se fosse uma nova unidade, no caso, essa unidade de rede. Tá bom? Dá para configurar isso no ADDS para que a gente não precise configurar manualmente, e aí qualquer computador que o usuário venha logar, vai aparecer essa unidade de rede também. Tá bom, vamos sair para testarmos o Gambiarras. Pronto, logamos aqui com Gambiarras, então vamos acessar o servidor. Vou acessar aqui direto pela pesquisa, dessa vez aqui do Windows, então SR1, pronto, já acessamos. Reparem que mesmo o Gambiarras sendo teoricamente o chefe, a gente não configurou para ele ter acesso na pasta da informática, tá? Então, ele não tem a permissão de acessar o conteúdo dessa pasta, somente aqui na pasta chefia, tá? Deixa eu só novamente fazer a mesma coisa. Pronto, só para mostrar mesmo que a gente consegue adicionar conteúdo. E claro, eu não mostrei a vocês, esqueci de mostrar. Vou também deletar, ó. Pronto, criei aqui o Silver Tape. Também posso excluir. Normal, porque eu tenho permissão de leitura e gravação aqui, tá? Na prática é isso. No caso, alterar, modificar, te dá permissão para, além de adicionar, também excluir conteúdo. Enfim, antes de fecharmos o vídeo, deixa eu só mostrar mais algumas coisinhas aqui a vocês. De volta no servidor, deixa eu fazer aqui o seguinte, mostrar aqui primeiro que eu posso fazer aquele mapeamento, como eu disse, tá? Então, vou vir aqui, ó, no Gambiarras mesmo, vou utilizar a opção Perfil, e eu já tenho aqui a opção, ó, de conectar uma unidade. Sei lá, vou botar aqui G e vou colocar, ó, SR1 barra chefia, a pasta aí para o Gambiarra já ter acesso, no caso ele vai montar uma unidade, a unidade G. Vamos aplicar, é normal, ele dá esse errinho, tudo certo, ok. Depois, para termos acesso, a gente faz o logout e logon para ele renovar aí as configurações. Inclusive, deixa eu aproveitar e mostrar logo. Reparem que não tem, ó, não tem unidade G mapeada. Deixa eu fazer rapidinho esse logout e logon. Certo. Logamos novamente. Reparem que não tem toda aquela etapa de criar perfil, já que logamos uma primeira vez. Vamos aqui, ó, no Windows Explorer, e já temos aqui a nossa unidade mapeada. Dessa vez não manualmente, a gente mapeou lá no servidor, tá bom? Então tá aqui, ó, o único conteúdo que tinha na pasta. E só para fechar, eu vou fazer aqui o seguinte, deixa eu sair de novo.
Vamos aqui de novo no servidor. E eu vou agora dar permissão ao usuário Gambiarras na pasta da informática. Só que eu não vou dar permissão para alterar o conteúdo, adicionar conteúdo, excluir conteúdo. Vai ser apenas permissão de leitura. Então, vou aqui ó, na pasta Informática, Propriedades, Compartilhamento, aquilo que a gente fez antes, tá? Como eu disse, eu posso dar permissão no grupo ou no usuário. Uma observação que eu esqueci de falar. Quando a gente criou o grupo, tinha duas opções de tipos de grupo: grupo de distribuição e grupo de segurança. Grupos de distribuição são para e-mails, tá? E grupos de segurança são utilizados aqui para dar permissões. Só uma curiosidade. Vou aqui adicionar, gambiarras, ok? Dessa vez eu quero só leitura mesmo, tá? Vamos lá. Ok. Vou fazer a mesma coisa na segurança. Vale lembrar que as permissões são somadas lá do compartilhamento e da segurança. Então, vou botar aqui ó, o gambiarras, beleza. E não vou dar permissão de modificar, é apenas de leitura, ó, não tem modificar e nem gravar. Ok? Fechar. Vamos de volta no Windows 11, logamos no gambiarras. Nem mole, eu nem precisava ter feito logoff anteriormente. E pronto. Aqui, reparem que não aparece o informática, normal, porque a gente não mapeou. Mas a gente consegue acessar, vamos lá, SR1, pelo executar ou pela pesquisa, e temos aqui, ora, o acesso na pasta informática. Veja que a gente consegue abrir o conteúdo, tá? Mas eu não vou conseguir, com essa conta de usuário, apenas usuários que têm permissão, excluir o conteúdo presente. Então, apertei errado, pronto, aqui ó, delete, ele vai dar uma mensagem de que a gente não tem permissão para essa ação. Também não temos permissão com a conta Gambiarras dentro dessa pasta para adicionar novos conteúdos, tá? Enfim, assim você consegue configurar um servidor de arquivos e dar as permissões de acordo com os usuários que de fato têm que acessar determinados dados. Mas é isso, esse é o nosso vídeo de como vocês podem criar um servidor de arquivos no Windows Server e configurar as permissões aí dos usuários. Então, vamos ficando por aqui. Claro que vamos pedir aquela moral de sempre. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixe um comentário e até a próxima.